tarde, meus admirados, boa tarde, caríssima plateia. Queria agradecer e queria dizer que me sinto imensuravelmente feliz sempre que tenho o prazer de falar aqui, nesta casa de sapiência, não é? Não saio mesmo, como dizia Aristóteles, um homem quando enfrenta um desafio, ainda que não o supere, nunca mais será o mesmo. O tema em questão hoje é: a igualdade de gênero é utópica, somos diferentes e ponto final. Esse é um tema que provém de um blog, o blog Legítima Beleza. As mulheres não deviam ter direitos nenhuns. As mulheres vamos dizer que as mulheres são inferiores aos homens, não é? Os homens são superiores às mulheres. Vocês mulheres que aqui se encontram são inferiores aos homens. Isso é um debate machista, tal como essa frase na qual estou contra. O que acabei de expressar aqui não é o meu real ponto de vista e não é o que eu vou defender. Eu sou a favor da igualdade genérica. Por isso estou perante uma frase machista, na qual só os machistas a defendem como algo correto. Nelson Mandela dizia também que para se alcançar a felicidade social é necessário que haja igualdade genérica ou igualdade social. Uma pessoa não pode ser e nunca será criticada ou discriminada por simplesmente nascer mulher. É o que essa frase está aqui a dizer. A igualdade de gênero é utópica. Somos diferentes e ponto final. Vamos passar as considerações que se encontram nessa frase. Queria já começar a vos pontualizar, não é? E vamos começar com algumas definições que podem facilitar a compreensão naquilo que é o cerne desta frase e o que é o cerne da minha posição contra. Vou repetir a frase. A igualdade de gênero é utópica. Somos diferentes e ponto final. O que é utopia? Utopia é fantasia, mentira. Logo, tem como antônimo verdade. O contrário de utopia é verdade. O que é igualdade? Igualdade é semelhança, uniformismo. O que é gênero? Gênero é uma forma de, diferenciar os seres quanto ao sexo. A igualdade de gênero é, acima de tudo, um direito humano. Isso provido na Carta Magna das Nações Unidas. Não estou a falar de forma, porque pensei, acordei e já queria falar assim, não. Tenho bases. Na Carta das Nações Unidas está lá a igualdade genérica. A igualdade genérica é um direito humano, um direito do homem. Quando falo em igualdade genérica, estou a defender que os homens e mulheres deviam ser vistos de mesma forma, não acham? Deviam ter as mesmas oportunidades, deviam ganhar com a mesma frequência. Ou seja, em Angola e em certos países do mundo, ainda há situações em que, por seres mulher, tu ganhas muito menos que os homens. No Brasil, por exemplo, a taxa de vencimento das mulheres é 67% daquilo que têm os homens. Ainda que estejas a fazer o mesmo trabalho que um homem faz. Imaginem vocês se as nossas caríssimas professoras ganhassem menos que os professores simplesmente porque são mulheres. Será que pelo facto de nascermos com algum tipo de deficiência, não que eu esteja a dizer que ser mulher é uma deficiência, porque não é, e nós sabemos disso, nascer com algum tipo de deficiência, isso é motivo para discriminação? Será que nascer mulher é motivo para discriminação, como está aqui a dizer essa frase? A igualdade de gênero é utópica, somos diferentes e ponto final. Será que se pode pôr um ponto final nisso? Não é possível. E não vejo como o meu colega vai aqui a rebater e dizer que não, a igualdade, os homens realmente são superiores às mulheres. Eu defendo contra. Os homens e as mulheres são iguais e devem andar de mãos dadas. Um compõe o outro.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Chamo-me Fábio Barros e sou do curso de Comunicação Empresarial, ou seja, Comunicação Empresarial e Línguas. Proposição. A igualdade de género é utópica. Somos diferentes e ponto final. Vou arguir a favor. Mas antes mesmo de começar, portanto, a esfolhar ou aflorar a minha posição, gostava de, não digo que responder ao colega, mas no fundo acaba por ser sempre uma resposta. Quando ele disse que não sei como é que o meu colega tomar uma posição contra, é normal eu pensar nisso, né? Porque não me viu antes aqui. É muito normal. Mas devo dizer que a igualdade do género é uma questão muito debatida a nível mundial e começou exatamente no século XIX, onde as mulheres foram falando, surgiram a palavra emancipação, igualdade, onde as mulheres, cansadas das posições que eram remetidas, foram então lutando pelos seus direitos, um bocadinho mais de igualdade. Isso em vários domínios, quer na política, quer na sociedade, quer na economia. Dizer mesmo que, só para situar os colegas, houve situações inclusive em que as mulheres não podiam votar, não tinham direito ao voto. Via-se a mulher simplesmente como instrumento de trabalho doméstico, ficava em casa e muitas não tinham acesso ao mercado de trabalho. Portanto, dadas essas situações, as mulheres viram-se obrigadas a lutarem pelos seus direitos, que é para emanciparem-se, que é para, portanto, inserirem-se ou integrarem-se na sociedade e darem, então, portanto, o que têm de melhor ao seu. E nessa ocorrência, o mundo surpreendeu-se, porque houve mulheres que realmente que lograram, que se ingraram e, portanto, deram provas de que têm punho, são verdadeiras e que podem. A questão do género é importante, mas não é um fator determinante. O colega fala em machismo assim sublimemente, e o machismo, portanto, se ele fala em machismo, eu devo falar do feminismo, porque na verdade o machismo é o oposto do feminismo. O feminismo é um movimento social e político que tem como objetivo conquistar o acesso a direitos iguais entre homens e mulheres, que existe desde o século XIX. Vamos destacar aqui umas questões. O feminismo é um movimento social e político que tem como objetivo conquistar o acesso a direitos iguais, sim, conquistar o acesso a direitos iguais entre os homens e as mulheres. Portanto, dada essa situação histórica do que eu frisei ao bocado, viu-se a necessidade das mulheres, então, portanto, lutarem. E, independentemente de cada cultura, viu-se, portanto, criou-se vários blocos que se debatiam pelas suas causas. E uma delas é o feminismo. Uma questão que, devo aqui dizer, das pesquisas que andei a fazer, até agora não é consensual. É uma questão, de certa forma, muito sensível, porque trata-se das pessoas, ou seja, das coisas centrais da natureza, portanto, homem e mulher, e que, na verdade, na prática, um precisa necessariamente do outro. A igualdade de género é utópica. Somos diferentes e ponto final. Pronto. Parece arrogante essa frase, né? Somos diferentes e ponto final. E dá-te a impressão de que eu defendo de que sou machista e de que as mulheres, pronto, deviam permanecer nesse lugar. Não é verdade. Mas é verdade de que as mulheres e os homens não são iguais. Os colegas mais adiante irão perceber porquê. Somos diferentes e ponto final. As diferenças entre nós são óbvias demais para serem questionadas. As diferenças entre o homem e a mulher são óbvias demais para serem questionadas. Os esforços que têm sido feitos para ajudarem os géneros, para igualarem os géneros, têm revelado pouco convincentes, algumas vezes infundadas, carentes de sustentabilidade, cientificidade, genética, matemática e prática. O que tenho observado é uma confusão na interpretação das necessidades simétricas entre homens e mulheres, que tem levado os apoiantes à interpretação errada, a igualar dois elementos complementares. É preciso compreendermos que elementos complementares não são iguais. Estamos? É preciso perceber que elementos complementares não são iguais. Complementam-se um ao outro, mas iguais não são. E mais à frente, portanto, os colegas vão perceber porque é que não são iguais. Por exemplo, o 2
e o menos 2 são simétricos, matematicamente falando. Menos são 2 caracteres iguais. Estamos? Sendo que a diferença entre ambos é que torna simétrica a sua união. Portanto, homens e mulheres são diferentes e praticamente a melhor. E é precisamente a diferença entre ambos que torna complementar um ao outro. Por agora eu fico por aqui, mas com certeza é de dar mais subsídios quando acabar o campo. Mais uma vez, muito obrigado. Queria aqui reforçar, né, no que disse há uns minutos atrás, e se calhar eu não senti contraditório da parte do meu colega, não é? Porque a intenção aqui é um defender contra e o outro defender a favor, não é? Então, só para relembrar, o tema é: a igualdade de género é utópica, somos diferentes e ponto final. Me encontro na posição contra. E na posição contra desse tema, eu teria que defender a igualdade de género na sociedade. Eu, quando falo em igualdade de género, estou a me referir à igualdade em direito, visto que nascemos como folhas brancas e só as sociedades é que nos moldam, somos moldados pela sociedade, certo? Nós, até homens e mulheres, nós nascemos livres. Por isso, com o passado, nós aprendemos a ser homem e aprendemos a ser mulher, porque os nossos pais nos passam ensinamentos. O colega falou do feminismo muito bem. O feminismo, mais uma vez, é uma organização social, não é? Que vela pela igualdade de direitos. Só para verem que é muito contraditória ao feminismo, ao machismo. Porque o machismo vela pela emancipação ou supremacia dos homens ou dos seres masculinos. Queria dizer que o ser humano nasce livre e é igual em dignidade e direitos, segundo a Carta das Nações Unidas. Se o ser humano nasce livre e é igual em direitos, de que forma nós somos diferentes? A não ser que o colega venha aqui e vai representar essas diferenças físicas ou biológicas, e não é o que está no concerne do tema, porque as diferenças físicas são óbvias, né? E isso não é o mais importante para a vida em sociedade, porque até nós ignoramos as capacidades ou formas físicas que as pessoas apresentam, não é? Nós velamos mais por aquilo que é intelectual, aquilo que é de direito. Por isso, as mulheres e os homens, devem ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Não podemos deixar que o mundo seja um lugar errôneo para que as nossas futuras filhas vivam, não é? Eu queria ressaltar aqui um pouquinho mulheres que realmente, vamos dizer, fizeram a diferença. E só para demonstrar o quanto as mulheres são iguais aos homens, vou citar nomes como Rainha Ginga. Nós conhecemos a história dela, e não preciso mencionar muita coisa, porque é do conhecimento de todos. Rainha Ginga foi uma guerreira, foi estratega. Rainha Ginga liderou homens. Então, de que forma Rainha Ginga conseguiria liderar homens se fosse inferior aos homens? Ninguém consegue liderar seu superior, certo? São pessoas com a mesma uniformidade, pessoas em igual forma, conseguem se autoliderar. E isso existe entre os homens e as mulheres. Hoje no mundo há mais de 20 países já que há chefes de governo do gênero feminino. Como, por exemplo, a Libéria. Temos aqui em África a República Centro-Africana, onde se encontra no poder a Catherine Samba-Panza. Tivemos há pouco no Brasil, né, a Dilma Rousseff. Temos na Alemanha a Angela Merkel e muitas outras. Queria ressalvar também de que as mulheres são um pendor forte para a vida em sociedade, disse Nelson Mandela. E todos os outros homens que lutaram pela igualdade social, como Nelson Mandela, Malcolm X, Martin Luther King e outros, queria citar também Agostinho Neto, eles foram, de certa forma, feministas, porque o seu objetivo era o quê? A igualdade social. E sempre que lutarmos pela igualdade social, também estaremos a ser feministas, porque é querer igualar os homens às mulheres.
E não é algo, vamos dizer, meramente simples. Isso é algo muito importante porque há sociedades que sofrem ainda muito por esse motivo. Há pessoas, e independentemente da sua capacidade acadêmica, há pessoas ainda que defendem que os homens são superiores ou diferentes às mulheres. Não? Tivemos aqui, por exemplo, o nosso colega universitário a defender isso, não é? Agora, países como Moçambique e muitos outros em África e na Ásia, as mulheres ainda são obrigadas a se casarem, ignorando a pedofilia, ainda que sejam pequenas. Vou falar um pouco de factos históricos. Noutrora, as mulheres não tinham direitos, isso é verdade, o colega ressalvou, disse que as mulheres não tinham direito a voto. Não tinham, e não só, não tinham direito a voto, não tinham direito à educação, não tinham direito à informação, as mulheres não podiam comprar jornais. Parece mentira, né? Por isso eu queria adaptar um pouquinho essa frase, porque essa frase é muito antiga, não é do século XXI. Por isso, essa frase, noutrora, em tempos remotos, podia ser vista como uma frase verdadeira, porque era o que a sociedade vivia. Mas hoje, no século XXI, é uma frase, vamos dizer, discriminatória. Não é uma frase discriminatória, na qual vem emancipar ou vem superiorizar o homem. Muito obrigado, é tudo. Eu, há bocadinho, referi que o tema é um bocado sensível. E a posição, sobretudo, porque quase que, portanto, faltando uma vírgula, uma nova situação, eu posso aqui cair, e com a influência do discurso do colega, cair aqui num machismo não aceitado. E essa não é a minha intenção. E se não está a perceber, talvez é um bocadinho de atenção, porque eu, portanto, acredito que fui o máximo explícito na minha abordagem, portanto, há bocadinho. Devo aqui me apegar a algumas destas ficadas pelo colega. O colega disse que nascemos como folhas brancas. Eu acho isso gravíssimo. Sei que acredita mesmo. Espero bem que tenha sido tópico quando disse isso. Porque se for verdade é gravíssimo. E um atentado à genética. Espero que aqui, penso que aqui não tem ateus, mas para aqueles que acreditam na Bíblia Sagrada, já imaginam a dimensão da gravidade que o colega acabou de dizer. Né? Porque se fosse para isso, nós, ou seja, as meninas não viriam dos homens, podia ser o contrário. Os homens vivem das meninas. Nós nascemos com sexo, é verdade. Não nascemos com folha branca. E devo aqui dizer, o colega falou de direitos civis, falou-se muito na Declaração dos Direitos Civis. Relembro que saiu em 1948. E direitos civis, portanto, fala mesmo de direitos civis, não detalha falando de gênero. Talvez num outro diploma, porque eu não tenho acesso, não me ouso aqui falar coisas que desconheço. Portanto, fala de direitos civis de forma muito abrangente, não fala de forma específica. Quando se assume que dois elementos são iguais, é necessário que haja uma semelhança nas propriedades que o constituem. Quando a gente compara um elemento a um outro, não podemos fazer uma comparação supérflua apenas, deve ser uma comparação abrangente, profunda. E se for matematicamente ou estatisticamente, deve, portanto, ser a 100%, para dizer que estes igualam-se, não é isso? Depois nós fizemos matemática, 5 é igual a 5, nunca 5,5 será igual a 5, nunca. Por mais semelhança que tenha, é necessário que seja a 100%. Se um homem e uma mulher não forem iguais na sua anatomia, isso deve dizer mais do que se costuma compreender acerca deles. Se um homem e uma mulher não forem iguais na sua anatomia, já diz tudo. Não somos iguais. Exemplo disso é na prática. Entenda que as lutas que se fazem sobre a emancipação, sobre direitos humanos, sobre igualdade, deve-se entender-se como um grito de socorro. Porque no fundo as mulheres reconhecem que não são iguais aos homens. Elas percebem isso. Só que não querem estar naquela posição. E abre aqui parênteses dizer que não é justo elas estarem naquela posição. Mas nunca querem ser superiores. Nunca querem ser superiores. Pronto. As meninas estão a olhar assim com um olhar de receio e deixam-se meio... Se calhar devem ter conhecimento da frase de Augusto Cury. Quando percebes muito de uma mulher, questiona a sua masculinidade.
mas não é isso. Ok, estava a dizer que se um homem e uma mulher não forem iguais na sua anatomia, isso deve dizer mais do que costuma compreender acerca deles. As diferenças começam em pequenos pontos. Porque se fôssemos iguais, ou se fôssemos para ser iguais, anatomicamente teríamos a mesma estrutura, isso não é possível. Estamos? Portanto, são questões pequeninas, mas que servem para a gente aprofundar e talvez chegar a grandes pontos. Eu acho, de certa forma, pronto, tenho desistido. Pena não digo. Mas aqui eu tinha a obrigação de tomar uma posição. Porque se eu fosse num debate aberto, aqueles em que eu tenho o direito de sair, eu iria embora. Porque não costumo participar destes debates. E às vezes em que me sinto pressionado por uma ou outra situação para participar, eu digo sempre, presta atenção em cada ponto. Tenho dito às vezes que nós somos um filme e que a legenda está em nós mesmos. Há pequenos sinais. As meninas no fundo sabem. Para aqueles que acreditam na Bíblia, de onde é que as meninas vieram? Eu vou recordar com um poema que isto está-me a citar. Lembras-te de mim, quando nada eu sabia, nem sequer existia. Quando alguém reconhecia, Antônio Maria, o destino é pia. Você veio de mim e eu nasci para ti. Como eu recordo a Bíblia em Gênesis. Faz-me sentir o sabor da existência como estou na boca, como leva o céu. Não tenho medo. És mais segura do que o meu otário de que estou rodado. Só de pensar na tua aparência, dá-me certeza tão possível e impossível. Tudo é normal, contigo ao lado. É profundo, mas é real. Não significa que um seja melhor que o outro. Significa que cada um deles só alcança a plenitude se unir-se ao outro, segundo a condição natural, ou se preferir o gênero de cada um. A mulher e o homem não são diferentes. Ou melhor, não é isso que eu quis dizer. Não significa que a mulher e o homem, um seja melhor que o outro. Não. Mas os dois encaixam-se. E as mulheres reconhecem e entendam de que essa luta que se faz da emancipação é um grito de socorro. As mulheres só não querem estar naquela condição. E humanamente isso não é justo, porque é preciso haver um equilíbrio. Só isso, mas no fundo elas reconhecem questões bem particulares no dia a dia, sente-se isso. Sente-se, questões bem... Pronto, eu não vou aqui dizer porque é uma questão moral e tal, mas entendo que cada um que aí está sentado sabe do que eu estou a referir. As posições que cada um, tanto do par ou dos pares, toma. Coisitas pequeninas, mas mostram de que nós não somos iguais. Não somos iguais. Definitivamente. E dizer que as mulheres genuínas, não precisam ser igualadas aos homens para serem tratadas com respeito, honra e dignidade. Porque elas se reconhecem, sabem do seu poder, sabem do que fazem, do que causam e do que são. Não precisam ser igualadas. E para terminar, eu gostava de deixar os colegas a refletir se realmente as mulheres e os homens, ou o género fosse igual, não haveria essa distinção desportiva que a gente vê, né? Haria mulheres a competirem com os homens, desportivamente. Não é isso? Ou talvez as mulheres não aceitariam. Termino por aqui. Obrigado.